Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora o nosso programa semanal, primeiro programa deste ano de 2025. Aliás, já desejamos Feliz Ano Novo no programa anterior, desejamos novamente para você, o ano está só começando. E a gente volta aqui para continuar abordando temas bíblicos, temas proféticos e, a partir desta abordagem, dando a você a oportunidade de conhecer o que diz a Bíblia acerca da história da igreja, de maneira genérica, a expressão igreja aqui de maneira genérica, desde o Senhor Jesus no seu início até os nossos dias, a partir do conhecimento daquilo que é profético nas 7 cartas do Apocalipse. Você que nos acompanha, nós estamos aqui na televisão, estamos também através de diversos outros sistemas, inclusive no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, está aparecendo o QR Code aqui ao lado. Você, se quiser, pode apontar a câmera para esse QR Code e você tem a oportunidade de assistir a todas as edições deste programa. Inclusive, nos 8 primeiros, você assiste a um projeto, a um documentário que foi feito nesse tema e que foi gravado na Turquia, nas cidades das 7 cartas, dessas 7 cidades onde estavam as igrejas para as quais foram escritas as cartas, e também na ilha de Patmos. E aqui você vê os pastores que estamos presentes hoje no estúdio para este programa, para essa edição do programa. Vou cumprimentá-los aqui. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros. Amém. Gilson Souza, Sérgio Souza, paz do Senhor, Sérgio. Pai do Senhor Josias, a todos aqui e os que estão conosco. Muito bem. Pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor aos pastores e aos que participam conosco. Amém. Pastor Douglas Spanger, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos que estão aqui e os que participam conosco. Amém. Pastor Edson Ian, paz do Senhor. Paz do Senhor aos de casa. Muito bem, é isso mesmo. Você viu que todos nós aqui desejamos a você a paz do Senhor Jesus, porque é isso que nós queremos, inclusive para esse novo ano, que você tenha uma experiência maravilhosa com a paz do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Estamos agora na carta escrita à igreja em Tiatira. Carta à igreja em Tiatira. Tivemos já Éfeso, aqui tivemos Esmirna, tivemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, para a gente não perder. Agora estamos na carta de Tiatira e eu vou pedir ao pastor Gilson Souza que faça uma abordagem introdutória, contextualizando isso que nós vamos trazer hoje aqui. Muito bem, pastor Josias, é que quando a gente fala em carta a Tiatira, estamos falando em uma, das 7 cartas que foi dirigida pelo Senhor Jesus às igrejas da Ásia, conforme registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Apocalipse. E o que é interessante é nós observarmos que trata-se ali, essas cartas do Apocalipse, como já foi explicado em momentos anteriores, é que ali está a execução de um projeto no meio da igreja. Essa execução, quem está executando isto é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, e esse projeto foi um projeto traçado por Deus desde o Velho Testamento. Aliás, é até uma explicação muito bem colocada que nós deixamos no primeiro episódio da série As 7 Cartas do Apocalipse, e que você pode ter a oportunidade de ir lá e verificar isso, a associação existente entre aquilo que foi um projeto de Deus traçado lá no Velho Testamento, através do profeta Isaías, e isso nós podemos até acompanhar no quadro ilustrativo que estamos mostrando aqui, podemos mostrar aqui para todos. Esse quadro ilustrativo vai mostrar exatamente a condição em que, lá no Velho Testamento, Deus revelou ao profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2, esse grande projeto de Deus a respeito das 7 operações do Espírito Santo. Então, na verdade, aquilo que o profeta Isaías profetizou, o Senhor Jesus confirmou nas parábolas. É uma explicação até que estamos aqui repetindo, mas que já foi dada em ocasiões anteriores, mas apenas para recapitular. O Senhor Jesus, então, confirmou esse projeto revelado por Deus ao profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2. Ele confirmou isso através das 7 parábolas que ele profere no capítulo 13 de Mateus, do Evangelho de Mateus. E agora o Espírito Santo vem e executa esse projeto através da ação de Deus, através do Espírito Santo,
nas 7 cartas do Apocalipse. E o que é notável, nós estamos dando essa palavra introdutória exatamente para situar o assunto de hoje, porque hoje nós iremos estudar ainda dentro da carta a Tiatira. Já fizemos vários estudos sobre vários aspectos, mas hoje iremos levar uma palavra aqui de esclarecimento relacionada a como se deu a operação do Espírito Santo nessa igreja. Porque o profeta Isaías, ele profetizou que no início, o primeiro período da igreja, iria ser ali, a operação seria do Espírito do Senhor. O segundo momento da igreja, o momento profético da igreja, seria o Espírito de sabedoria. O terceiro, o Espírito de inteligência ou discernimento. E o quarto, que é exatamente esse que nós estamos nos referindo agora, a carta a Tiatira, o Espírito Santo iria operar através do Espírito de conselho. Depois viria o Espírito de fortaleza, também o Espírito de conhecimento ou revelação e, por último, o Espírito de temor na última igreja. Muito bem, isso é para situar didaticamente o ponto que nós iremos iniciar hoje. Estamos ainda introduzindo o assunto. Mas aí o que acontece? Nós já fizemos, portanto, vários estudos relacionados à carta a Tiatira, sempre levando em conta esta conexão existente entre a operação do Espírito de conselho, profetizada pelo profeta Isaías, e a parábola que o Senhor Jesus contou, também conectada à igreja de Tiatira, que é a parábola do fermento da mulher, e os dizeres do Senhor Jesus ali na carta que ele mandou João escrever lá na ilha de Patmos e dirigir essa carta à igreja de Tiatira. Aí agora, de todos os aspectos que foram falados em lives anteriores, hoje nós iremos fazer uma abordagem sobre as 7 operações do Espírito Santo numa só igreja, que é a igreja de Tiatira. Quando nós falamos das 7 operações do Espírito Santo, nós nos referimos àquilo que é uma ênfase da operação do Espírito Santo em cada momento profético. Por exemplo, lá na igreja de Éfeso, no período profético de Éfeso, a ênfase era o Espírito do Senhor. Mas também lá em Éfeso houve a operação também do Espírito de sabedoria, do Espírito de discernimento ou de inteligência e discernimento, o Espírito de conselho, também o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito também de temor. Então, mas a ênfase lá foi o Espírito do Senhor. O que aconteceu também em Esmirna, a ênfase era o Espírito de sabedoria em Esmirna, mas também houve a operação do Espírito do Senhor, houve a operação também do Espírito de discernimento, inteligência ou discernimento, conselho, também fortaleza e também conhecimento e também temor. Mas hoje, então, a nossa abordagem aqui vai estar focando exclusivamente a igreja de Tiatira e como além da ênfase da operação do Espírito Santo em Tiatira, que é o Espírito de conselho, como que ocorreram também em Tiatira as outras operações do Espírito Santo? Onde é que nós vamos encontrar o que isso traz para nós de ensino? Então, nessa palavra introdutória, nós queremos deixar isso aqui já bem situado para cada um dos nossos ouvintes, nossos irmãos, para entender aquilo que iremos discorrer a partir desse instante. Então eu retorno a palavra ao pastor Josias. Muito bem. A gente sempre faz uma contextualização histórica, você viu aqui, o pastor Gilson colocou a abordagem da introdutória, o que vai ser trazido aqui, porque nós vamos tratar cada uma dessas operações do Espírito de Deus, mas a gente sempre também traz uma abordagem histórica, uma contextualização histórica dentro daquilo que é o período que a igreja viveu nesses 2000 anos. Edson, em que momento a gente vê o período de Tiatira? Vamos falar então um pouco de história. Eu queria falar primeiramente das eras, né, das idades no qual foi dividido cientificamente ou historicamente, né? Nós temos a pré-história, ela vem 4.000 anos antes de Cristo, termina a chamada pré-história. Ou seja, é uma história que não se conhece, né? Aí começa a história. Se nós formos olhar naquela figura da figueira, ali se fala de 4.000 anos, né? Porque aí vem a escrita, então vem a história. Essa história, que é a Idade Antiga, né? Ela vai até 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Aí inicia a Idade Média, isso historicamente falando, e ela vai até a queda de Constantinopla, em
453. Depois vem a Idade Contemporânea, que vai até lá a Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha, e depois vem a Idade Contemporânea, né, a Idade Moderna, e depois a Contemporânea, que é que nós estamos vivendo hoje. E olha só, ali nós estamos dividindo aqui, eu queria que colocasse agora a figura, porque aqui nós temos uma Idade Média diferente da idade, aqui é uma Idade Média da profecia das 7 cartas. Primeiro nós vamos ler ali, de 33 a 100 depois de Cristo, é o período da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Depois de 100 a 312, isso aqui não é exatamente isso, mas é perto disso. Uma entra um pouquinho lá, um pouquinho para cá. Depois vem Pérgamo, vai 312 a 590. 590 até 1517 vai a Idade Média, ou seja, medieval profética, que é essa que nós estamos estudando, que é o período de Tiatira. Então a profecia, ela fala que esse período de profecia é de quase 1000 anos, esse período de Tiatira, né, na profecia, de quase 1000 anos. E foi esse mil anos que a igreja, ela sobreviveu por um restante fiel, que fala ali em Apocalipse. É um restante fiel que lutou, que buscou, mas a igreja oficial, em 590, por isso que começa em 590, porque foi quando ela ganhou muita autoridade e ela começa então a ditar as normas, e uma das coisas que ela fez foi esconder a palavra, não dar mais acesso às pessoas, o acesso à leitura da palavra, né? E com isso vemos que entrou a idolatria, né? O período 600 depois de Cristo foi um dos períodos que mais se introduziu a idolatria a imagens, né? E ali havia um restante que não aceitava isso, né? Eu citei aqui no episódio passado que lá o imperador bizantino Leão III, em 730, ele disse não, adorar só a Deus, e proibiu no império que ele comandava imagens dentro dos templos. E depois Constantino V, filho de Leão III, foi mais forte ainda, né? Então nós vemos, eu estou falando dos imperadores, mas para os imperadores tomarem essa decisão é porque tinha um povo perto dele que lutava por isso. Olha, nós temos que adorar a Deus como Ele é, e não dessa forma, né, fugida. Então Constantino V, que foi filho de Leão III, entre ali o ano 730, depois até 800 e alguma coisa, ele foi até mais forte, ele mandou, fez aquela que chamou iconoclastia, que é romper com as imagens, né? Ele começou a ter essa perseguição de retirar as imagens. Depois, já falamos aqui também, né, no ano 1054, houve o cisma da igreja ocidental com a igreja oriental, né, que criou lá a igreja ortodoxa. E isso, nós vemos que todas essas brigas tinham um remanescente fiel que estava ali participando dessa luta, dessa batalha, né? E eu vou... Então, esse período de Tiatira, né, que foi de quase 1000 anos, foi um período onde teve um restante fiel que lutou para manter, pela verdade, né? Apesar de a verdade ter sido meio que escondida. Eu já citei também lá no começo sobre os valdenses, né? Pedro Valdo, lá já no século XII, né? Ele nasceu no século XI, mas a conversão dele foi no século XII, 1200 e alguma coisa. E ali, esse Pedro Valdo, ele era um homem rico e ele conheceu a palavra. E no ele conhecer a palavra, ele se converteu totalmente ao Senhor, e ele pega a riqueza dele, o dinheiro dele, sim. Vamos traduzir a Bíblia, porque ele conheceu, né, uma parte da Bíblia sobre a salvação,
E ele disse, as pessoas têm que conhecer isso. Então ele pagou, né, para traduzir a Bíblia para a província, uma província francesa, lá perto de Lyon, né, naquela região de Lyon, na França, e ali, então as pessoas começaram a ter acesso à palavra e começou a ter muitas conversões. Né? Os valdenses é uma história muito bonita, eu contei já um pouquinho aqui, e futuramente nós vamos ainda falar muito sobre os valdenses. Né? Tem uma cidade, praticamente uma aldeia, né, nas montanhas lá de Lyon, que foi criada pelos valdenses. Eles passaram a morar ali, e já falei aqui também, eles decoravam a Bíblia, né? Chegava a decorar 2, 3, 4 capítulos do Novo Testamento. Para concluir a minha parte, então vem os pré-reformadores. Wycliffe, né, John Wycliffe foi um professor da Universidade de Oxford, isso já no século XIV, e ele começa a primeira tradução da Bíblia. Ele começou esse período, essa coisa de traduzir a Bíblia para o inglês. Aí John Hus, lá na Tchecoslováquia, naquela região de Praga e Boêmia, né? Ele já é um discípulo ali, ele é um estudante que ele conheceu esses estudos, essa Bíblia do Wycliffe. Então ele leva a palavra lá para os Países Baixos e começa a haver conversões, e isso aí em 1517 vem a Reforma. 1517 é a data que termina Tiatira, a parte profética, esse período de Tiatira. Então começou em 590, profeticamente, a Idade Média, ou essa carta de Tiatira, esse período da igreja, essa etapa da igreja, e ela termina em 1517, quando Lutero, então, vai lá e prega, né, na porta da Catedral de Wittenberg, ali as 95 teses. Então, muito bem, feita a contextualização histórica, lembrando que o que nós estamos abordando são 7 operações do Espírito do Senhor na igreja de Tiatira. Essas 7 operações, no livro do profeta Isaías, você lê no capítulo 11, verso 2, essa descrição das 7 operações, e a gente vai fazer agora a aplicação profética na carta à igreja em Tiatira. São 7 operações: operação do Espírito do Senhor, pastor Gilson já falou, sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Vamos começar então com o Espírito do Senhor, pastor Júlio Filgueiras. Amém. O texto que nós identificamos aqui, a operação do Espírito do Senhor, está no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18. E ao anjo da igreja que é de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. 2 características aqui do Senhor Jesus, porque o apóstolo João viu o Senhor Jesus ali revelado. Não mais aquele carpinteiro de Nazaré, mas agora o Senhor Jesus glorificado na eternidade. Os seus olhos como chamas de fogo. Por quê? Porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, em todas as fases da igreja, nós vamos ver a presença do Espírito Santo, esse fogo que queima o pecado, que queima as impurezas e prepara o homem para testemunhar. E estava preparando aquela igreja, o remanescente que estava ali. E os pés como latão reluzente, que simboliza ali profeticamente o juízo, pés que se apressam para executar o juízo. Ou seja, o Senhor Jesus também tem essa condição de julgar o mundo. Mas antes do juízo, o que nós vemos? Os olhos como chamas de fogo. Por quê? Porque antes do juízo vem a oportunidade da salvação. Antes de julgar, ele vem com o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos nessa própria carta a oportunidade do arrependimento. Então, até nos dias de hoje, vem um juízo. Há um juízo sobre o mundo, mas há também, antes do juízo, a oportunidade para que o homem se converta, para que o homem se arrependa e receba o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Só lembrando, se você quiser acompanhar, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 29, é que está a carta escrita à igreja de Tiatira. Você pode abrir a sua Bíblia, ou no computador, no celular, enfim. Você tem acesso a uma Bíblia, abra Apocalipse 2, 18 a 29. Você acompanha tudo isso que nós estamos falando aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui, e nós temos agora o Espírito de sabedoria. Pastor Douglas.
Pastor Josias, nós vamos identificar esta operação do Espírito de sabedoria na vida do remanescente fiel. Porque em Tiatira, o Senhor Jesus menciona esse grupo. No versículo 24, foram aqueles que não se contaminaram, não se envolveram com a falsa doutrina da chamada Jezabel, que estava trazendo ali uma doutrina errônea, né, mentirosa, no intuito de enganar os servos. E a operação de sabedoria vem justamente para fazer essa diferença daquilo que não era da parte do Senhor, de um governo humano, para um governo do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que esse grupo remanescente, o servo fiel, que tem o governo do Espírito Santo sobre ele não é enganado. Ele está seguro porque ele está debaixo dessa operação de sabedoria da parte de Deus. Glória a Jesus. Vamos seguir aqui. Pastor Jerônimo, espírito de inteligência ou discernimento. Nós encontramos o espírito de discernimento em Apocalipse 2:19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, essa igreja teve discernimento. E apesar do cenário que ela estava vivendo, que ela estava passando, ali os fiéis tiveram discernimento de trabalharem para o Senhor. Eles se mantiveram firmes na fé genuína, no trabalho, na paciência. Enquanto muitos estavam sendo dispersos, essa igreja teve o discernimento de continuar servindo ao Senhor. E é interessante que fala que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, falando desse momento final que o pastor Edson citou, ali dos pré-reformadores. Esses servos que se mantiveram fiéis, esses restantes, no final, eles foram usados pelo Senhor para que eles começassem a trazer a palavra para o mundo, a palavra para o homem. Ou seja, esse último trabalho, essa última dedicação foi mais. Por quê? Porque eles ali mantiveram a palavra para que aqueles homens pudessem conhecer a palavra de Deus. E como hoje, né, o espírito de discernimento do Senhor está sobre a igreja fiel, que tem feito a boa escolha em não se contaminar, em não trocar a fé genuína por uma fé histórica, mas que está firme diante do Senhor. Muito interessante, muito bom. Bom, pastor Sérgio Souza, espírito de conselho. E é muito interessante, Josias, essa expressão, porque a operação do Espírito Santo na forma de conselho traz sempre uma maneira muito clara de Deus advertir, mostrar ao homem o seu amor e o desejo de abençoá-lo. Por outro lado, é uma escolha que cada um tem que fazer. No verso 21 do capítulo 2, fala do arrependimento. Ou seja, qual é o conselho que está lá na carta de Tiatira e que serve para nós hoje também. É para que o homem se arrependa, para que creia em Jesus como Salvador, se arrependa dos seus pecados e passe a trilhar um novo caminho. Muito bem, volto agora para o pastor Gilson Souza para falar sobre o espírito de fortaleza. Muito bem, pastor Josias. Interessante que a igreja ali em Tiatira, ela precisava realmente mostrar a força que ela possuía. Porque a força que ela possuía era exatamente naquilo que ela herdou de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Ou seja, a palavra, o corpo de Cristo e a fé. Então, ela tendo essa força, esse algo valioso, a palavra do Senhor, então, no verso 25, diz assim: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, a igreja, a força dela estava em reter aquilo que ela possuía. E o que ela possuía era aquilo que ela herdou de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Ou seja, a palavra, o corpo de Cristo e a fé. Essa era a grande riqueza da igreja. E o verso 26, quando fala ao que vencer e guardar as minhas palavras até o fim, então, as minhas obras até o fim, ela é uma igreja que ela guardava a obra do Senhor, preservava a obra do Senhor, né, até ao fim. E isso é uma característica da igreja fiel de Jesus até os dias de hoje. Glória a Deus. Agora a gente vai para a sexta operação
do Espírito de Deus, e aqui eu chamo o pastor Júlio para falar sobre o espírito de conhecimento ou revelação. Nós encontramos no verso 23 de Apocalipse capítulo 2, que diz assim: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Ou seja, uma igreja que ainda era corpo de Cristo, que tinha a operação do sangue de Jesus, um remanescente fiel. Os rins e o coração. E são dois órgãos vitais do corpo, porque o sangue tem a função de alimentar e purificar o corpo. Então essa igreja fiel que estava ali, esse remanescente, estava sendo alimentado pelo Espírito Santo e purificado pelo Espírito Santo, os rins e o coração. E era corpo de Cristo, um corpo vivo, que continuava na dependência do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. E aqui a sétima e última operação do Espírito do Senhor, que é descrita pelo profeta Isaías, e aqui eu peço ao pastor Sérgio Souza para falar sobre o espírito de temor. Que está, pastor Josias, no verso 22, que fala da grande tribulação, ou de uma grande tribulação, os que adulteram. Ou seja, o espírito de temor está ligado à consciência que o homem precisa ter dos dois caminhos. Tem um caminho que leva à vida eterna de salvação e o caminho da morte. Um de vida eterna com Deus e outra sem Deus. A palavra diz: quem crer será salvo. Quem não crer vai ser, ou em outro evangelho, já está condenado. Então, quando se fala da tribulação, mostra que o homem, tendo essa consciência, esse temor, ele pode fazer a melhor escolha, a melhor decisão, que é andar no caminho, viver em Jesus, ter a experiência do selo do Espírito Santo, para que ele colha, tanto nesta vida, as bênçãos infindas do Senhor, a sua presença, e mais ainda no porvir, a vida eterna, e como eu disse, a vida eterna com Deus. Então esse temor, ele nos impulsiona a permanecermos na fé, a permanecermos na comunhão com o Senhor. Glória a Jesus. Há um aspecto que eu julgo muito interessante, em todas as abordagens feitas aqui, é que nós identificamos, do ponto de vista dos ensinamentos e do exercício daquilo que é o Evangelho eterno do Senhor Jesus, a gente consegue identificar as experiências que nós vivemos. A obra da qual fazemos parte, ela de fato leva em consideração e vive essas 7 operações do Espírito do Senhor. A gente vê claramente no nosso dia a dia. Bom, agora, sempre, Sérgio, a gente pede para você dar uma palavra desse encerramento, né, já caminhando para o final desse programa, lembrando o seguinte, é que em cada uma das cartas há sempre uma promessa ao que vencer. Isso é maravilhoso. Como é que nós podemos trazer essa abordagem para a pessoa que nos assiste agora? E aqui na carta Tiatira e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder. É a promessa. Guardar as obras não humanas, não transitórias, não terrenas, mas as obras de Deus. Ou seja, tudo aquilo que compõe o projeto de salvação, de resgate para o homem, que vem da eternidade, a começar, o que já falamos de alguma forma, do perdão, do caminhar na presença de Deus, ao que vencer, que venceu o mundo, que vencer a carne, venceu o seu eu, e que guardar as obras de Deus, esse terá a salvação, a vida eterna. Eu quero me despedir de todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.